Algumas notícias interessantes hoje. Exemplo, apresentação de Juninho. Danilo, mais próximo do Flamengo. Internacional dando trabalho, agora é para vender, não é para comprar de ninguém não. Não é só não pagar. CSKA faz segunda tentativa de contratação de Lohan. A gente vai explicar para vocês o que está acontecendo com isso, galera. O Atlético Mineiro não desiste, fez uma proposta para Bruno Henrique, não para o Flamengo. E por fim, uma entrevista de Boto a Placar coloca alguns entendimentos do dirigente com relação ao futuro próximo do Flamengo. A gente já fala sobre isso. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Catar logo o Boto pelo colarinho e falar um pouquinho deles, amigos. Ele deu uma entrevista à revista Placar e falou sobre a quantidade atual de jogadores dentro do Flamengo. Foi feito um levantamento, segundo eles, chegou a um número de 25, que depois o próprio Flamengo disse que errou, é 29. Para aí? Não, não para. Para Boto, a quantidade ideal de jogadores para um time gira na casa de 24 a 25 no máximo. Diferente disso, já está errado. Está superlotado de atletas. E a divisão do sub-20 tem que trabalhar linkada ao time principal. Isso eu concordo plenamente. Para quando o jogador sai de lá por uma necessidade do time principal, ele já ter a mentalidade na qual o time principal está trabalhando. Coisa que a gente percebe hoje que não acontece no Flamengo. Eu vou tirar um minuto do programa para falar sobre uma outra coisa muito ligada a isso. A gente viveu aí uma copinha que o Flamengo foi um fiasco, levando o time sub-17, na minha maneira de entender o futebol, erroneamente. Tem que dar valor para a galera? Claro que tem, mas chega a ser desigual quando se compara o time que o Flamengo enviou com os rivais que o Flamengo acabou competindo. Aí o Flamengo vai e tira jogadores do sub-20 que estão disputando o Campeonato Carioca para fazer uma pré-temporada totalmente sem sentido. Não vi nenhum tipo de benefício que o nosso time vai colher com esses 10 dias que passou nos Estados Unidos e um amistoso contra o São Paulo. Eu não vi nada, fora o menino de ontem, de domingo, que estreou. O que teve de diferente? Realmente, mais do mesmo. Um time jogando para não tomar gol. Teve algumas oportunidades? Claro que teve. Mas foi um amistoso, galera. Então sim, concordo. Algumas coisas têm de ser revistas internamente no Flamengo. E principalmente, organização. O que mais me preocupa é estarmos começando mais um ano com uma baderna interna dentro do Flamengo. Haja visto o que nós estamos passando no Campeonato Carioca, nós somos penúltimos colocados. Ah tá, não está jogando o time principal. Concordo, mas galera, olha contra quem a gente jogou até agora. Na Taça São Paulo, não fomos nada bem. E uma pré-temporada que basicamente foi jogada no lixo, na nossa opinião. Inclusive do próprio Felipe Luiz, que acha que deveria ter tido mais tempo. Então, vamos ficar de olho, consertar a casa para iniciar o ano bem. Preocupante por enquanto. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo está em busca de um zagueiro no mercado. E pode ser que essa busca aconteça logo logo. Isso porque, amigos, o Flamengo recebeu um sim de Danilo. Isso é bom. Olha só, o único ponto em questão agora, meus amigos, é a rescisão de contrato do jogador com a Juventus, o que deve acontecer aí nos próximos dias.
De acordo com o portal Goal, Danilo optou pelo Flamengo. Só lembrando que o Santos também tinha o interesse de repatriar o jogador e também a imprensa italiana colocava o jogador mais perto do Napoli. Porém, segundo a matéria, o desejo do jogador pelo Flamengo falou mais alto nesse momento. Bom, seguimos de olho nessa situação, vamos ver aí o desenrolar dessa história. Já falei várias vezes no canal, repetir só mais uma vez. É uma excelente contratação caso efetivada pelo Flamengo. Vem ajudar. Continuando com as notícias, agora Lohan, CSKA, Flamengo. Primeiro, os caras mandaram 5 milhões de euros para tentar contratar 70% dos direitos do atleta. O Mengão não quis. Agora, eles vieram com 8 milhões de euros por 80% dos direitos do atleta. O Flamengo olhou, gostou, mas está tentando beliscar um pouquinho mais em cima da proposta. A ideia foi 10 milhões de euros pelos mesmos 80% do atleta. Particularmente, nem 8, nem 10. Acho que fica nos 9. Vamos ver como vai se concretizar essa situação. Uma coisa está acontecendo e é fato. Possivelmente essa semana vai ter uma definição com relação ao futuro do Lohan. Enquanto isso, ele continua os treinamentos para jogar amanhã frente ao Bangu. Isso. Mais um jogo que eu espero não seja tão sofrido como foi os 3 primeiros, né, galera? E existe uma outra situação caminhando em paralelo a essa negociação, que é a do dono de 30% dos direitos federativos do atleta. E quem é? O Madureira, que só olha de camarote, vendo como se desenrola a situação. O Flamengo já começou as tratativas com o Madureira para definir, caso seja efetivada a venda, como será feito os pagamentos dos 30% que é de direito do clube. Aí eu digo com relação a tempo e também vem muito em cima de como o Flamengo vai ser beneficiado na história da negociação. Ou seja, 10 vezes lá, 10 vezes para cá e assim sucessivamente, amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias agora, Flamengo, Internacional e Vitão, meus amigos. E o Thiago Maia de tabela na história? O Flamengo está interessado em Vitão do Internacional. E após o time gaúcho rejeitar uma proposta que chegaria aí até 10 milhões de euros, o Fla agora enviou outra proposta equivalente a 11 milhões de euros. Só que não será pago todo esse valor ao Internacional. Por quê? A dívida que eles têm com o Flamengo por Thiago Maia entraria na jogada. A ideia do Flamengo é o quê? Oferecer 7 milhões de euros e abater os 4 milhões da dívida do Thiago Maia nessa negociação. Quem trouxe essa informação foi a jornalista Raíza Simplício, ok, galera? Só que a intenção do Inter é qual, meus amigos? Receber 10 milhões de euros mais o abatimento da dívida que eles têm com o Flamengo de 4 milhões por Thiago Maia. O Mengão já negou essa proposta, não tem interesse nenhuma dessa forma. Eles estão contando muito com a vontade do jogador em vir para o Flamengo. Vamos ver como vai terminar essa história, né? É a impressão que passa que quando os clubes tentam algum tipo de negociação com o Flamengo, tá escrito bem grande na testa, trouxa. Porque não dá, galera. Sério, não dá. É só para um lado. Eles nem começaram a pagar Thiago Maia, para vocês terem entendimento da situação. Para, né? Continuando com as notícias, mais ou menos da seguinte forma que está funcionando a história de Atlético Mineiro, Bruno Henrique e Flamengo. Os caras não conversam com o Flamengo, mas já fizeram uma proposta para o Bruno Henrique. Salarial não foi divulgada. Agora, tempo de contrato, sim. Eles querem cobrir o tempo que BH tem de contrato com o Mengão, que vai até dezembro de 26. Eles oferecem um contrato de 3 anos, ou seja, dezembro de 27. Interessante? Interessante. Agora eu só não estou entendendo uma coisa. Por que até agora tem muito conversê com staff do jogador e até mesmo dizem
o Bruno Henrique já está sabendo da movimentação e pro Flamengo em específico, ninguém chegou a falar nada. Esse é o primeiro questionamento. E o segundo, eles entendem como uma negociação complicada, porque o Flamengo não tem interesse nenhum em ceder o jogador. Aí cai naquele lance de vontade. Será que o Bruno Henrique tem vontade de sair do Flamengo para jogar no Atlético Mineiro? Ninguém também fala sobre isso. A gente vê muito burburinho. Agora, de real, por enquanto, nada. Até então, tinha a diretoria do Flamengo falando que, ele não sai. Mas, se os caras estão insistindo, onde há fumaça, há fogo. A gente espera que só seja aquela brasinha que não esquente nada, né? Não faz nada. Não faz nada. Porque realmente tá muito chata essa história do Atlético Bastante. Mineiro, né? Talvez faça até lembrar a história de quando o Flamengo estava buscando o Alan. O Flamengo insistiu e eles queiram tá torrando a nossa paciência também. Até pode ser. Só para constar, essa informação veio da Rádio Itatiaia, que nada tem a ver com o Atlético Mineiro, se é que vocês me entendem. Bom, galera, e para finalizar, só lembrando a vocês que hoje tem a apresentação de Juninho, primeiro reforço do Flamengo, a partir das 15 horas no Ninho do Urubu. Bora conferir o que o nosso primeiro reforço vai falar nessa entrevista, né? A gente espera uma boa entrevista coletiva. Aliás... A gente quer que ele jogue bola, né? Entrevista coletiva, sinceramente, galera, é bola na rede, pô. Mas já que é o primeiro passo do jogador dentro do clube, bora lá conferir o que ele vai falar, né? Espero que o Carlinhos não participe. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.